Nesses últimos anos a gente se acostumou aqui a dizer que o Real Madrid tem o pacto, que é impossível eliminar os caras, que eles são inemorríveis. Nessa própria Champions, quando parecia que eles poderiam cair pro Atlético de Madrid, acontece aquela coisa bizarra lá com o Julián Álvares, né? Um negócio que não acontece nunca, mas com o Real Madrid acontece a favor. Só que hoje, cara, essa mística desse time, toda essa força que os caras arranjam, simplesmente sumiu. Poucas vezes eu vi o Real Madrid prometer tanto e entregar tão pouco. O ambiente no Santiago Bernabéu tava fenomenal, cara. A gente sabe que a torcida do Real Madrid canta muito, grita, berra, faz uma pressão. Jogar lá é dificílimo. E o Real Madrid começou com uma energia que eu achei que tava alinhada com a da torcida, ou seja, os caras indo pra cima. O Vini e o Mbappé no começo do jogo pareciam que estavam tipo no 2.0 a velocidade deles, assim, sabe? No 2x ali, realmente muito assim, com muita energia indo, correndo e tal. E aí sai esse gol aqui com poucos minutos de jogo, né? Mas o Mbappé tava completamente impedido. A parada é que ele imaginava que o Vini ia chutar, só que o chute do Vini vai em direção ao Mbappé. Se eu não tô enganado, ele dá uma peitada na bola, né? Faz um gol de peito ali, mas tava completamente impedido. E eu diria que foi isso. Foi uns 5, 6 minutos que eu achei que o Real Madrid começou assim com bastante energia, pá. E depois, cara, durante a partida inteira eu fiquei procurando quando é que eles iam conseguir tentar achar essa energia de novo, esse ímpeto ofensivo. E eles não conseguiram. O Arsenal, cara, foi pro Bernabéu e não se retrancou completamente. Eu acho que qualquer time no planeta que ganhou o primeiro jogo por 3-0 e vai jogar o segundo no Bernabéu vai tentar defender mais do que atacar. É óbvio, ninguém seria kamikaze de tentar algo diferente. Mas o Arsenal, cara, discordo completamente que eles fizeram uma retranca. Eles não ficaram o tempo todo pra trás. E eles conseguiram chegar algumas vezes, por exemplo, o Saka aqui já fez um chute que fez o Courtois trabalhar muito mais do que o David Raya tinha trabalhado nesse momento. E aí começam as polêmicas. Cara, o que aconteceu, né? Vem um escanteio na área, ele muito fechadinho nas mãos do Courtois ali, quase um gol olímpico e tal. E aí o jogo rola tal, ninguém se tocou que tinha havido um possível pênalti. De repente o juiz para o jogo, VAR. Vai pro VAR e ele me dá pênalti nisso aqui, cara. No futebol, pra aplicação de regras, tem um monte de coisa que é meio complicada, a gente tem que discutir. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, ah não, mas ele entrou no outro sem querer, então sem querer tem que deixar passar. Não. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti, sem querer também é vermelho. Outro argumento que se usa às vezes, né, é tipo assim, ah não, mas isso acontece toda hora, se for marcar sempre, então o jogo não vai andar. Bom, se for uma falta, tem que marcar sempre. Porém, esse tipo de lance aqui, eu acho que ele entra numa discussão muito complexa, que é o seguinte. O nosso querido, agora até esqueci quem foi o jogador do Arsenal que foi segurado ali, ele foi segurado, ele foi derrubado? Provavelmente. Isso interferiu alguma coisa no lance? Nada. Absolutamente nada, zero. Foi um escanteio cobrado aqui totalmente fechado para fazer gol olímpico, que o Courtois pegou a bola e saiu jogando. Ninguém nem reclamou. O jogador do Arsenal aqui, cara, tem zero influência sobre qualquer coisa que aconteceu. Ele não ia chegar nessa bola, nem que o maluco tirasse asas e saísse voando. Numa ocasião dessas, velho, em que é um lance completamente separado, lá longe da bola, que não tem nenhuma interferência em nada, tu vai marcar um pênalti porque um camarada deu uma seguradinha no outro. É complicado, cara. Eu acredito que é o seguinte, se a bola vem na direção dele e ele tenta cabecear e é segurado dessa maneira, meu irmão, eu entendo que vai marcar. Porque na área todo mundo se segura um pouco, e se tu segurar um cara que tá disputando a bola, que vai chegar nela, beleza. Agora pra tu marcar uma falta fora do lance, cara, é complicado tu marcar algo tão simples, tão fraco, tão corriqueiro, cara. Porque esse tipo de contatozinho de fato acontece o tempo todo, principalmente em escanteios, né? Tu vê nesse mesmo lance aqui, ó. Tem um jogador do Arsenal segurando o jogador do Real Madrid. Tem alguém do Arsenal aqui também, ó, segurando o jogador do Real Madrid. Tu consegue ver até a mão do cara na barriga do maluco, ó. Tem outros caras que também se tocando. Cara, isso aí é um festival durante a área, né? Então tu marcar uma parada dessa completamente fora do lance, longe da bola, me parece, cara, um negócio completamente sem cabimento. Eu acho que se for pra marcar uma falta assim fora do lance, cara, tem que ser alguma coisa maliciosa, alguma violência, né? Não um bracinho aqui a colar, mano. Os caras, os dois se segurando ali, cara. Eu não daria esse pênalti aqui jamais. Vocês podem ver onde é que a bola tá indo, ó. A bola tá indo no ângulo ali, o Courtois pega ela. Aí o Saka bate, e o Saka, ele foi corajoso, porque ele tentou cavar contra o Courtois no Bernabéu. Só que é o seguinte, cara, a cavadinha, ela é uma faca de dois legumes, né? Se tu marca, porra, é gelado, é a classe, é não sei o que. Mas se tu perde, fica ridículo. O Alexandre Pato que o diga. E o problema do Saka, mano, é que se ele cava mal como ele cavou no meio do gol, provavelmente ele faz o gol. Só que ele cavou a meia altura
mais ou menos onde o goleiro pula, cara. Ele literalmente jogou a bola onde a maior parte dos goleiros cai, de forma fraca e por cima assim. Tipo assim, essa batida de pênalti dele é o sonho de qualquer goleiro, cara. E obviamente o Courtois pegou. Qualquer goleiro que pulasse pro lado certo teria pegado esse pênalti, né? Se tivesse pulado pro outro lado, a bola ia entrar, a gente ia falar, nossa, saca gelado, papapá. Mas não foi uma boa batida. Inclusive foi uma das piores batidas que eu vi nos últimos tempos, tá? Fraco a meia altura e exatamente onde o goleiro cai, né? Esse aqui é o sonho de qualquer goleiro. Defesaça do Courtois aí, né, cara? Brilhando, o homem em Champions League é diferente. E depois acontece isso daqui. O que aconteceu nesse lance? O Rice, lá na outra área agora, dá uma seguradinha no Mbappé também. O Mbappé, que não é bobo nem nada, viu que o juiz marcou isso do outro lado e se joga, cara. O Mbappé se joga. A bola, de novo, tá a milhas de distância do Mbappé. Não tão longe quanto o outro lance, mas a bola já passou muito, cara. A bola tá uns 3 metros do Mbappé já. O Mbappé não vai chegar nessa bola nunca, nem em 1000 anos. Aí ele sente o bracinho, dá uma quicada no chão e se joga. E o que o juiz faz? O juiz marca o pênalti, por quê? Porque quando o juiz comete um erro, ele tem que mostrar que ele tem critério. Ah não, se eu marquei pra um, também vou marcar pro outro. Qualquer puxadinha dentro da área, eu vou marcar. Ele quer mostrar que ele não errou, né? Ele quer mostrar que ele fez o certo. E ele marcou essa bizarra... E cara, isso aqui não é pênalti nunca. É 1000 vezes menos pênalti do que o outro lá. Tá? O Rice tá com os bracinhos aqui, mas aquele bracinho mole assim. O Mbappé não tá na disputa da bola, que tá muito longe. Ele claramente se joga quando ele vê que ele não vai chegar. E o juiz marcou, porque ele tem critério, cara, critério. Enfim, aí ele foi chamado no VAR. E esse VAR demorou um tempão. Acho que ele estava analisando impedimentos também do Mbappé e do próprio Rodrigo no começo da jogada. E aí até apareceu depois que o pênalti foi anulado por questão de impedimento na transmissão. Mas o pênalti foi anulado porque o juiz achou que não foi falta de fato, né? Então... ele acabou no final das contas acertando, corrigindo a cagada pelo VAR. E aí eu fiquei pensando, cara, esse cara vai ficar refém dessa decisão do primeiro pênalti. Qualquer maluquinho que se jogar na área, ele vai ter que marcar agora, pra mostrar que tem critério. E aí esse lance aqui, eu até brinquei com o Rafa no off, né? Eu falei, cara, o Asensio foi muito tanso. Porque o Odegaard tá claramente segurando ele. Ele deu um trança-braço assim, né? Segurou o Asensio e o Asensio não se jogou. Ele tentou se desvencilhar. Se ele cai no chão aqui, eu não duvido que esse juiz fraquíssimo teria dado pênalti. E cara, vocês sabem que eu venho aqui e eu tiro essas screenshots, né? Tudo pra mostrar mais ou menos o que aconteceu no jogo. Sempre que tem um lance de perigo, eu vou e tiro uma screenshot. Eu posso perder uma finalização ou outra, mas a maior parte eu deixo registrado. E eu já tô no minuto 50, cara. E quantas screenshots eu mostrei pra vocês de lances de perigo do Real Madrid? A verdade é que a pressão do Real Madrid, cara, ela veio muito mais da arquibancada do que no campo. Isso aqui era 51 minutos de jogo, já tava no segundo tempo. Supostamente um cenário que o Real Madrid deveria estar, indo pra cima, dominando e tal, porque não tinha conseguido fazer nada no primeiro tempo. Mas o Arteta montou o time dele tão encaixadinho na marcação, e vocês podem ver que eles não estão recuados, retrancados. Os caras estão com 5, 7 jogadores marcando, olha aqui atrás de mim, ó. No campo e ataque, cara. 7 jogadores no campo e ataque, neutralizando toda a saída de bola do Real Madrid. O Real Madrid durante a partida inteira jamais teve jogadinha coletiva, bem armada. Na maior parte do tempo eles não tinham saída de jogo, era chutão pra área, era chuveirinho ou depender de uma arrancada do Vini e do Mbappé, que não aconteceram praticamente durante o jogo inteiro. Então foi um Real Madrid sem criatividade, sem saída de jogo. E mesmo quando mandava um chuveirinho, meu irmão, a defesa do Arsenal é muito boa, mesmo sem o Gabriel Magalhães. Os caras cruzando por Mbappé de cabeça brigar com o Saliba. É sacanagem um negócio desse, pô. Esse começo de segundo tempo foi até melhor pro Arsenal do que o restante do jogo, porque do intervalo até uns 30 e poucos minutos do segundo tempo, o Real Madrid nem conseguia fazer pressão, conseguia. Eu acho que o jogo se deu mais no campo do Real Madrid, com o Arsenal tendo a posse de bola, trocando passes, conseguindo congelar as ações do Real do que qualquer coisa. Então eu acho, de verdade, que foi uma atuação vergonhosa do Real Madrid. Uma das piores que eu vi, cara. Porque uma coisa é, por exemplo, tu ter a defesa super vazada, mas lá na frente tu criar jogadas, fazer o goleiro trabalhar. Outra coisa é tu precisar meter 3 gols e tu não conseguir sequer passar do meio campo direito sem dar um bicão pra frente, cara. A verdade é que o Arteta não foi medroso, tá? Os jogadores do Arsenal não sentiram a pressão em nenhum momento e os caras anularam o Real Madrid por completo, cara. Aliás, esqueci de falar, mas esse frame especificamente é o Alaba tentando cobrar um lateral. Ele não conseguia cobrar um lateral, porque ele não conseguia achar alguém pra tocar. Talvez a melhor chance do Real foi esse escanteio,
que tá todo mundo querendo cobrar fechado agora, fazer gol olímpico, né? E trazer problema pro goleiro dessa maneira. Esse aqui foi um quase gol olímpico que o David Raya vai buscar. E quando dá 60 e poucos minutos, vem o gol merecido do Arsenal, na minha opinião. O Saka pega a bola lá na ponta direita, finge que vai driblar, toca pra trás. O time do Arsenal vai de pé em pé. Quando chega a bola no Merino, que vem jogando de atacante, mas hoje foi mais meia, né? Deu esse passe genial pro Saka. E cara, eu fiquei muito feliz porque o Saka, quando ele tinha 19 anos, ele perde aquele pênalti na final da Eurocopa e é massacrado pelos próprios torcedores ingleses, inclusive com ataques preconceituosos aí. E o cara não só vingou muito bem na carreira, né? Talvez seja o craque desse Arsenal, como o cara foi, ele ainda é jovem, né? 20 e poucos anos aí. Foi no Bernabéu lotado, depois de perder um pênalti de forma ridícula, sai na cara do Courtois e o bicho não sentiu nem uma gota de pressão, cara. Ele simplesmente deu uma cavadinha perfeita na frente do Courtois. De novo, ele cavou no pênalti e perdeu de forma ridícula e saiu na cara do Courtois e deu só uma cavadinha por cima pra fazer esse gol. Cara, isso aqui é assim, bolas de gelo, beleza? O que ele fez aqui não tá escrito, cara. É um negócio de quem tem muita personalidade e de quem sente muito pouco a pressão. Tu sabe que uma pá de jogador, depois de perder aquele pênalti ali, ia chegar na cara do Courtois e ia tremer, cara. Mas esse time do Arsenal, como eu falei no pós-jogo do jogo de ida, né? Mentalmente, eles se tornaram fortes depois daquele 3 a 0. O Rice falou sobre isso. E eles não tremeram no Bernabéu e o Saka não tremeu na frente do Courtois. Agora, naquelas coisas do futebol, naquelas loucuras, né? O Saliba, que vinha fazendo um jogo fantástico, tá? O Saliba vinha jantando vários jogadores do Real Madrid ali. Tem um lance que o Mbappé tenta botar na frente do Saliba, o Saliba só bota o corpo assim e neutraliza o Mbappé como se ele estivesse neutralizando eu, tá ligado? Peladeiro assim, velho. O Saliba tava muito bem na partida. Não sei o que deu na cabeça dele. Geralmente ele é bom com a bola no pé. Recebeu isso aqui, deu um lag ali. O Vini colou, roubou e meio que caindo ele consegue finalizar e já empatar o jogo em 1 a 1, né, cara? Mas foi um lance completamente fortuito do Real Madrid. O próprio Vini não vinha fazendo uma boa partida, vinha errando muito, aparecendo pouco. E o Saliba deu esse presentaço, sendo que assim, cara, bicho, eu tava elogiando muito ele também em off, né? Porque ele tava fazendo uma partidaça, na minha modesta opinião. Não sei o que passou na cabeça dele ali, mas assim, cara, tem que levar em conta uma coisa. Não é a primeira vez que um zagueiro mosca na frente do Vini. O Vini, ele é muito rápido. Então ele tá uns 2 metros assim. Tu acha que tu vai ter tempo de fazer alguma coisa quando tu vê o Vini já chegou. Então tem essa questão também, né? Mas enfim, obviamente falhaça do Saliba e o David Raya. O David Raya, ele se posiciona como uma espécie de líbero na saída de jogo, né? Então olha como ele tá fora do gol aqui. Porque a bola tava em posse do Arsenal e geralmente eles fazem uma triangulação. O David Raya se posiciona aqui como um cara pra fazer esse arco aqui na saída de jogo quando é necessário, né? Aí esse gol do Vini sai com, acho que era 70 minutos, alguma coisa assim. E o Real Madrid não consegue fazer mais nada, cara, mais nada. A próxima screenshot que eu tenho pra mostrar pra vocês é um cruzamento do próprio Vini, numa jogada individual dele na ponta esquerda, que ele cruza pro Endrick, e o Endrick consegue finalizar de dentro da área. Era uma chance clara de gol ali, mas ele tava um pouquinho meio que virando o corpo assim, né, desajeitado. Acabou mandando pra fora, ela passou perto, mas isso aqui, se eu não tô enganado, já era tipo 45 minutos do segundo tempo. E esse momento aqui, ó, até antes de sair o segundo gol do Arsenal, foi quando eu percebi que o Real Madrid ia perder esse jogo. Porque é um lance, cara, que o Vini, assim, nas últimas, já cansado, tenta fazer tudo sozinho, né? Pega a bola, tenta passar no meio de 3, aí ele perde a bola. Aí alguém no meio campo, talvez seja o Ceballos aqui, não sei se era o Ceballos, quem é que foi, tenta dar um carrinho, mas não consegue nem chegar com o carrinho no jogador do Arsenal, que eu acho que era o Odegaard, né? E a bola fica aqui com o Arsenal, num 4 contra 3, em que os caras estão voltando tudo lentamente. Os jogadores do Real Madrid, tipo... Quem consegue volta naquela assim, tá ligado? Quem tiver um pingo de energia consegue voltar. Tanto é que tu pode ver que quem tá fechando aqui na zaga é o Modric e o Tchouaméni. Essa jogada acaba com uma finalização do Odegaard que o Courtois pega, né? Mas logo depois acontece exatamente a mesma coisa, porque o Real Madrid... Isso aqui foi a última jogada antes desse lance aqui, né? Que eles tentaram atacar, depois disso eles morreram completamente, cara. Fisicamente e também mentalmente desistiram, claramente, né? E aí o Martinelli aproveitou, tava na cara que o Arsenal ia conseguir fazer um golzinho no final. O Merino mais uma vez com a assistência, caindo lá no meio campo. O Martinelli foi muito inteligente, fez a ultrapassagem. O Real Madrid todo bagunçado, vocês podem ver. Isso aqui é o Modric e o Fran Garcia. São os últimos 2 jogadores ali, como se fossem os 2 zagueiros, né? Então não tinha como, o Real Madrid foi tudo pra frente, todo mundo cansado. O Martinelli saiu na cara do gol, o Fran Garcia não quis derrubar ele, não chegou a tempo também. E o Martina, pô, finalizou muito bem, tirando o Courtois também, não é fácil, né? E não só classificou o Arsenal pra semifinal, mais do que merecida, como fez o Arsenal ganhar esse jogo. Cara, eu acho que a atuação do Arsenal foi muito próxima da perfeição, considerando o que eles precisavam fazer.
ganharam de 3 a 0 o jogo de ida. Cara, eles nem precisaram fazer uma retranca absoluta, mal deram espaço pro Real Madrid criar qualquer coisa durante a partida inteira, mal deram espaço no meio campo pro Real Madrid, cara. E ainda saíram do Bernabéu com uma vitória. Isso aqui, cara, é um negócio que, mesmo se o Arsenal não for campeão dessa Champions, eu tenho a impressão que é o tipo de noite, e na verdade essas quartas de final inteira, né, o jogo de ida também, mas é o tipo de situação que gera casca num grupo, cara. Que na próxima Champions, esse Arsenal não vai ser mais um Arsenal que vai pipocar. Vai ser um Arsenal que aprendeu a lidar com a pressão, que aprendeu a se sentir capaz de conseguir ganhar qualquer jogo. E isso aí é um negócio que não tem preço, beleza? Vocês vão ver que o Arsenal teve até mais gols esperados, né? 2 contra 1.5 do Real Madrid. Embora o Arsenal tenha o pênalti e o Real Madrid tenha o Vini Júnior com o gol vazio, então tá um pouquinho inflado os gols esperados. Agora, olha isso aqui, mano. Isso aqui é chocante, né? Chutes do Real Madrid, 18. Aí tu pensa, nossa, amassaram, né? Cara, 3 chutes certos. A maior parte dos chutes do Real Madrid foi longe do gol, bica de fora da área, cabeçada também completamente errada. Eles tiveram uma grande chance, que foi essa do Vini, que não foi nenhuma grande chance criada, foi um acaso, né? Então hoje não teve pacto, não teve mística, o Real Madrid foi uma presa fácil para um Arsenal que jogou de forma perfeita, tanto ofensivamente quanto defensivamente, fora a falha do Saliba, obviamente, e uma masterclass de primeiro nível do nosso mano Arteta. No time do Real Madrid, acho que o Courtois fez o que pôde, né? Eu também destacaria o Tchouaméni. Cara, o Tchouaméni ele recuperou muita bola quando o Real tava se mandando chutão, e aí o Arsenal ia sair no contra-ataque e o Tchouaméni saía limpando as jogadas assim, recuperando bolas e tal, então acho que ele foi muito importante pro Real. Do trio de ataque ninguém se destacou, fora o gol do Vini, ali que ele teve mérito de pressionar o Saliba, né? E no time do Arsenal, dentro do que eles precisavam fazer, foi quase todo mundo com atuações muito boas, né? O Odegaard no primeiro tempo, ele desperdiçou muita chance de sair no contra-ataque e tal, mas em geral todo mundo fez o trabalho bem direitinho, souberam o momento de atacar, souberam o momento de defender, não precisaram fazer uma retranca daquelas de 11 dentro da área, e o Merino foi brilhante nos dois passes, né, nas duas enfiadas dele aí, certamente o man of the match pra mim. Sinceramente, e o torcedor do Real Madrid que me perdoe, mas cara, já deu. Cara, você já tem 15, ninguém aguenta mais. Deixa os outros coleguinhas brincar também, tranquilo? Então tô muito feliz que o Real Madrid caiu por esse motivo, parabéns ao Arsenal, um grande trabalho do Arteta sendo recompensado com mais uma grande campanha. E agora eles pegam o PSG que, cara, eu não sei quem é favorito desse jogo não, cara. Eu acho que o Arsenal tem um trabalho de mais longo prazo e é mais time em geral, mas a fase do PSG talvez seja até superior, né, nesses últimos meses aí, desde janeiro. Então vai ser muito interessante. Um deles vai estar na final. Eu acho que ambos, pra mim, são surpresa, né? O PSG pela primeira fase de liga que eles fizeram, que foi horrível, e o Arsenal porque ninguém nunca bota muita fé no Arsenal, né? É quase igual o Borussia Dortmund, mas eles fizeram por merecer os dois. Vai ser uma grande semifinal, fechou? A galera é muito fissurada na bola de ouro, então já pode cravar que ela não vai nem pra Mbappé, nem pra Vini Júnior no ano de 2025, tá? Não tem como. O jogo do Bayern com a Inter não consegui assistir, só um lance ou outro, né? Mas eu vi que quem ganhou foi o Tottenham, porque teve gol do Kane e gol do Eric Dyer. Mas aconteceu mais ou menos o que eu previ aí em termos de somar o jogo de ida com o de volta, e a Inter tá na semis, né? No final das contas não teve nenhum milagre, né? Tudo que a gente viu no jogo de ida só se confirmou no jogo de volta. E ó, nessa quinta-feira de manhã lá no Eurofoot, canal principal, sai o resumão das quartas de final da Champions, os jogos de volta, tranquilo? Eu te convido a se inscrever aqui no canal de Cortes do Eurão para acompanhar os próximos pós-jogo. Estarei comentando Tottenham e Frankfurt nessa quinta-feira e também os próximos jogos da Champions, obviamente as semifinais aí quando rolarem, fechou?